Olá, terceiro ano. Vamos para o nosso assunto sobre a Revolução Russa, a primeira parte desse assunto, tá bom? Nessa aula de hoje. Primeiro, a gente precisa recuar um pouco no tempo. A gente estava vendo a Primeira Guerra Mundial, que vai ser bastante importante para o desencadeamento da Revolução Russa, tá certo? Mas agora nós vamos ver um pouquinho recuando no tempo. No final do século XIX, o Império Russo possuía um vasto território, 22 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo terras da Europa e da Ásia. A população era formada em sua maioria por povos de outras nacionalidades, que eram constantemente reprimidos e impedidos de expressar suas ideias e práticas. O governo estava nas mãos de uma monarquia absolutista e o soberano, o czar, era visto como eleito por Deus. Na Rússia czarista não havia limites legais ao poder do czar. Tá bom, gente? Os ministros eram indicados por ele, destituídos por ele, e não existia liberdade de expressão, liberdade de imprensa, livros, revistas e jornais. Sofriam uma forte censura, tudo isso aí, tá, gente? O czar e sua família, o clero ortodoxo e os nobres constituíam os elementos privilegiados da sociedade russa. Agora, 80% da população russa, que era formada por camponeses, também chamados mujiks, somavam 80% da população, como eu falei, e eles viviam em grande parte em extrema penúria, pagando altos impostos e pagando ao governo o uso da terra deles. Entre os camponeses havia um número considerável de arrendatários e de escravos. O analfabetismo atingia a imensa maioria da população. Então a situação era muito desfavorável para os mais pobres na Rússia czarista do final do século XIX. Essa Rússia czarista era formada pela dinastia dos Romanov, tá certo? Que já vinha governando a Rússia há mais de 3 séculos. No final do século XIX, a Rússia vai se modernizar, investindo muito na industrialização. E nessas indústrias, a condição de trabalho e de vida do operariado russo eram péssimas. Jornadas extenuantes de 12 a 14 horas por dia, salários baixos, moradias toscas e alimentação precária. Além disso, o operariado russo resistia por meio de passeatas e greves. Mas o czarismo não deixava isso barato, porque utilizava a polícia secreta do Estado, a Okhrana, para reprimir duramente as manifestações dos trabalhadores. É nesse ambiente conflituoso, galera, que nós vamos ter várias lutas operárias. E as ideias socialistas vão ser muito difundidas e vão ganhar um grande número de seguidores na Rússia. Basicamente, o que é o socialismo? O socialismo é uma doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade, visando a repartição da riqueza e a igualdade social. Opõe-se ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. Aí a gente vai ter o nome de alguns socialistas importantes, teóricos socialistas do século XIX, como Saint-Simon na França, Charles Fourier, Robert Owen, e os adeptos do socialismo científico, os criadores do socialismo científico, que são mais conhecidos, Karl Marx, Friedrich Engels. Tá certo? Então, pessoal, essa é a situação que a gente tem, não é? A Rússia dos czares no século XIX, uma Rússia agrária, uma abolição que vai ser extinta aí na segunda metade do século XIX, a monarquia absolutista, a abolição da servidão em 1861, e nós vamos ter as teses socialistas penetrando na Rússia com muita força, a partir da tradução da obra O Capital, de Karl Marx, né? E dos textos de 2 russos, Plekhanov e Lenin. Os intelectuais e operários vão se unir em organizações, grupos políticos de orientação marxista e em 1898 vão fundar o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Este partido vai ser logo desmantelado, vai passar a viver no ostracismo. E é ali que Lenin, deixando a Rússia, né, vai voltar a se organizar no exterior. Vão haver vários congressos desse partido, e esse partido basicamente vai se dividir em 2 grandes grupos: os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques basicamente defendiam que
A revolução deveria acontecer com a aliança com a burguesia, evoluindo para o socialismo por meio de eleições que garantiriam a maioria no parlamento. Já os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam a necessidade de um partido por revolucionários profissionais, centralizado e submetido a uma rigorosa disciplina. Eles defendiam a derrubada do czarismo, não é? E a construção imediata do socialismo. Tá certo, pessoal? É aí que nós vamos ter as revoluções de 1905, muito famosas. Nesse contexto pós-guerra russo-japonesa, em que a Rússia vai perder muitas batalhas, vai haver muita situação de dificuldade para os russos viverem. Aí eles vão fazer uma manifestação pacífica que vai ser duramente reprimida pelo czar. Eles vão buscar melhorias de condição de vida, mas vão receber o quê? Milhares e milhares de balas que vão matar 2.000 trabalhadores russos. E eles só estavam lá, na frente do Palácio do Inverno, reivindicando jornada de trabalho para 8 horas, estabelecimento de um salário mínimo por dia, instrução gratuita e obrigatória, eleições para uma Assembleia Constituinte, entre outros pontos. Uma manifestação pacífica que vai ser duramente repreendida. No entanto, o czar, tentando ali ainda governar, vai ceder um pouco, criando a chamada Duma, uma Assembleia de Deputados, eleitos por operários, camponeses e soldados. É nesse período, gente, que a revolução vai ganhar mais e mais força, porque vão se formar os sovietes. Quem eram os sovietes? Basicamente eram os operários e os soldados lutando juntos por uma nova Rússia, por uma nova realidade. Não é? Então esse Conselho dos Operários vão formular aí como retirar o czar do poder. E é aí que nós vamos ter também a manifestação dos marinheiros, não é? A revolta dos marinheiros no famoso encouraçado de Potemkin em 1905, denunciando os castigos corporais e a fome que os marujos eram submetidos na marinha czarista. Todo esse clima de agitação social vai provocar a revolução, galera. E é aí que vem a Revolução de Fevereiro. O povo ficava culpando o czar pelas consecutivas derrotas para os alemães e pelo elevadíssimo número de soldados russos mortos, mais de 1,5 milhão só no primeiro ano do conflito na Guerra Mundial. Por isso o povo vai organizar uma onda de protestos que se alastrou pelo país inteiro. E em 23 de fevereiro de 1917, uma passeata de trabalhadores e trabalhadoras vai marchar em direção à sede do governo, em São Petersburgo, repetindo em voz alta a expressão: paz, terra e pão. Muitos soldados vão se unir a essas manifestações, e esse movimento revolucionário vai invadir o Palácio do Inverno em 27 de fevereiro e vai pôr fim ao czarismo na Rússia. O Império vai ser então substituído pela República e um governo provisório vai assumir o poder. É aí, gente, a partir da queda do Império Russo, que o poder vai passar às mãos de um governo provisório liderado por políticos moderados, como Alexander Kerensky, que concedeu liberdade de imprensa, reunião e associação. Mas, contrariando a vontade popular, manteve a Rússia na guerra. A Rússia não saiu da guerra, mesmo com a Revolução de Fevereiro. É nesse contexto turbulento que o Lenin vai retornar à Rússia em abril de 1917, favorecido pela anistia política, e vai propor as famosas teses de abril, nas quais defendiam, entre outras coisas, a paz imediata, ou seja, o fim da guerra, sem anexação e indenizações, a reforma agrária com distribuição de terras aos camponeses e a nacionalização dos bancos. Isso é o Lenin, tá? Com preceitos socialistas, defendendo a República dos Sovietes. Nos meses seguintes, o processo revolucionário vai se acelerar. Operários, camponeses, soldados vão sair às ruas novamente em manifestações ruidosas que, apesar de reprimidas, vão se avolumar dia após dia. E em 24 de outubro de 1917, esse processo vai culminar com o início de uma operação armada visando a derrubada do governo provisório. Ou seja, basicamente os bolcheviques vão se voltar contra os mencheviques.
Naquele dia, soldados, marinheiros, operários, sob a liderança de Lenin e Leon Trotsky, olha esse nome, galera, comandante da Guarda Vermelha, que era basicamente uma força militar formada por soldados e operários, vão ocupar as pontes sobre o rio Neva, as estações ferroviárias, prédios públicos da cidade de São Petersburgo e vão iniciar o assalto ao Palácio de Inverno, a sede do governo. É aí, pessoal, que o Kerensky vai ser derrubado e pela primeira vez a bandeira comunista vermelha vai ser hasteada na sede do governo russo, pela primeira vez, ou seja, é uma adesão mais radical ainda aos princípios revolucionários socialistas. Basicamente, a Revolução de 1917 na Rússia foi uma revolução socialista, liderada aí por Lenin e Trotsky nos primeiros anos, tá bom, gente? O assunto é bem complexo. Você precisa ler e reler. Bons estudos e até a próxima aula.